Fala galerinha, novamente. Hoje nós vamos falar sobre o relato de viagem. Esse gênero aí novo que a gente vai ver é o relato de viagem. Vocês gostam de viajar? Obviamente gostam, né? Quando vocês viajam, se vocês já viajaram para algum lugar assim muito interessante, e aí depois, quando vocês voltam, quando a gente volta, a gente quer contar para todo mundo o que aconteceu, né, nessa viagem, principalmente se for fora, assim, com uma cultura diferente, né, ou que você tenha, de repente, uma língua diferente, né, e aí você pega e começa a contar essa história, o que aconteceu, as coisas que você passou, até as coisas ruins também, né? Os micos que você passou. Então tem tudo. Quando você chega e conta para um amigo, eu fui a tal lugar, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, tinha isso, tinha aquilo. Esses relatos, né? Esse relato que você fala com alguém, essas histórias que você conta para alguém, elas tem gente, né? E aí a gente tem um gênero para isso, né? Tem pessoas que fazem registros dessas histórias, dessas viagens, né? Que fazem, né? A importância desses registros é que quando a gente vai pegar um livro desse camarada, né, que escreveu, que relatou a sua viagem, a gente, de uma certa forma, a gente acaba viajando com essa pessoa. Porque é isso que o livro faz com a gente, né? A leitura, né, a literatura, faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, saia, né, do nosso, né, da nossa vidinha, para a gente viajar para um outro lugar sem sair do lugar, né? E esses relatos são importantes para que a gente conheça também os lugares, para que a gente conheça também as culturas, né? Se for, de repente, vocês se interessam pelo quê? Eu gosto muito da cultura japonesa, eu gosto muito da cultura africana, eu gosto muito do Oriente, eu gosto muito do Egito, desses lugares. Então eu me interesso muito por textos, né, por leituras que falam sobre esses lugares. Então, você lê, né? Uma coisa é você ler uma notícia ou algo do tipo que você não tem. Você não. É como se você lesse, você se informasse, você tem uma informação sobre aquele lugar, mas não é igual quando alguém te conta. É diferente. Você tem ali você tem uma aproximação, né, uma proximidade de quem está narrando, de quem viveu aquilo, né? E o relato é isso, né? A gente tem um relato pessoal, né? E o relato de viagem. Então esse relato de viagem é uma narração. Se eu estou contando uma história, né, é uma narração registrada, né, no papel, escrita, né? Esse gênero aí, né, o relato de viagem, tá no campo da narração. A tipologia que nós temos aí é a narração, a tipologia predominante, né? Então, se é uma narração, nós vamos ter, né, personagens, é uma história, a gente vai ter personagens, a gente vai ter, né, todos esses elementos da narrativa, só que é uma narração não ficcional, porque o relato, ele tem essa obrigação de ser verdade. Aquilo que eu estou escrevendo é a verdade. Então ele não é uma narração não ficcional. O que significa ser não ficcional? Ela é comprometida com a verdade.
Ora, aquilo que eu estou escrevendo, aquilo que eu passei na minha viagem, eu não posso falar assim, eu vi um ET, né? Eu fui lá, tem um lugar em Minas, eu acho, Varginha, né? Varginha, sei lá. É um lugar de Minas aí que o pessoal fala que é o ET de Varginha, ET de Varginha. Né? Eu não me lembro agora o nome do local. Ou então em Magé, né, que é o... que, né, a gente viu notícias que algumas pessoas de Magé viram ET, OVNI, sei lá, algo do tipo, né? Que é uma notícia mais recente. Mas ninguém pode chegar num lugar e falar e dar um relato falando, eu vi um ET em tal lugar. Não dá, isso é ficção, né? Isso é do ponto... Ainda não foi comprovado cientificamente que os ETs existem, né? E aí você tem que estar comprometido com a verdade. Então você vai relatar algo, é como se fosse uma notícia, né? Um texto, você vai relatar aquilo que aconteceu, mas de caráter narrativo. Ou seja, é uma história, né? É uma história não ficcional, uma narração não ficcional escrita, mas ela é só escrita? Não, ela pode ser uma narrativa oral também. Se é um relato e eu chego de um lugar e conto uma história, isso é automático, né? A gente já chega falando do lugar, falando como se divertiu, falando disso, daquilo, que fez isso, que fez aquilo, né? Automático. Então ela pode ser tanto escrita, pode ser oral, né? Sobre um acontecimento e ela vai relatar fatos. E fatos está diretamente ligado à verdade, né? Fatos, feitas geralmente usando-se o pretérito perfeito ou o presente histórico. Então aí a gente tem, né, já que é uma narrativa, vai ter uma narrativa de algo que já aconteceu, então o tempo, né, o tempo vai ser no passado. Na página 78 do livro de vocês podem começar a ler essa história, né? Tem assim, no título tá assim, Namíbia. Vocês sabem o que significa Namíbia? Vocês podem pesquisar, tá? O que significa Namíbia. Mas se a gente for ver, até mesmo que esse relato de viagem foi retirado de um blog, né? De um site da internet, e ao lado tem um desenho assim meio étnico, né? E aí você pelas imagens, né, que esse texto apresenta também, que no relato você pode registrar, né? Quando a gente viaja, a gente tira foto, a gente fica tão maravilhado que a gente quer tirar foto de tudo. E as imagens também fazem parte do relato. Então, pelas imagens que a gente tem aí, né, parece muito com que esse Namíbia, da ideia de África, né? Da ideia de África. E esse desenhozinho aí também é bem a praia, bem essa coisa africana, né? E se parece com a África, né? A gente vê a legenda aí que tem família Klink no deserto da Namíbia, África do Sul. Tá vendo a legenda aí? Né? Então ele tá falando da África do Sul. Então é um relato sobre a África do Sul, certo? Aí ele começa assim, ou ela, né? A gente não sabe quem é esse narrador, personagem aí, se é um sujeito feminino, se é uma pessoa do gênero masculino. Confesso, olha como é que ele começa ou ela começa, né? Algo que a gente tem que atentar também em relação à pessoalidade desse gênero. O gênero, se é um relato, normalmente ele vai estar construído, né, em primeira pessoa, quando a pessoa está contando a história que ela viveu. Então ele começa